O Barbosa ontem deu uma nova entrevista ali, sabe, na saída da zona mista, falando sobre o Palmeiras após o jogo contra o Corinthians, que o Botafogo ganhou por 3-1. Bastante reveladoras. Bora ver aqui, bora reagir junto aqui e no final do vídeo fazemos a nossa própria conclusão, beleza? Bora ver. Porque se eu renovava, o clube não ia querer me vender. Porque aconteceu com outros atletas que depois de renovar, o clube vendeu. Gregory, Savarino. E eu falei com o Savarino, eu sei tudo o que aconteceu com o Savarino, como foi tudo. Então eu não queria que aconteça a mesma coisa comigo. Por isso, eu queria ter essa segurança, o clube não conseguia me dar essa segurança, porque o clube estava necessitando de dinheiro, e se chegar uma boa proposta, o clube ia querer me vender. Por isso, minha renovação estava parada. Minha ideia, no princípio, era esperar até o final do ano, a ver se o clube tinha um projeto ou se o clube melhorava. E, bom, depois aconteceu o que aconteceu. Chegou, eu não ia firmar pré-contrato com ninguém, porque realmente eu sabia, não ia firmar pré-contrato com um clube no junho, porque sabia que o ano que vem, se eu mantinha o nível, ia chegar muitos clubes interessados se eu ficava livre. Então, para mim não era uma boa escolha firmar um pré-contrato. E aí chegou o Palmeiras, e aí chegou o Cruzeiro, e aí muitos interessados de outros times também, me perguntaram as condições. Eu não estava sabendo de nada, é a realidade, até que um dia ligaram para o meu empresário falando que eu tinha que ir embora. Como assim? Perguntou o empresário. Eu tinha que ir embora. Eu está recebendo uma proposta por ele, é muito boa para o clube, e ele tem que ir embora. Eu perguntei por quê, e falaram que eles sabiam que eu queria sair de graça no final do ano, e o clube decidiu não vender, porque precisava de dinheiro. O meu empresário falou isso para mim, eu pensei, e falei que ia dar uma resposta aos poucos dias. Eu continuava jogando, e 3 dias depois, voltaram a ligar para o empresário, falando que já não tinha que ir para Palmeiras, senão que para o Cruzeiro, e o Cruzeiro dava mais dinheiro. Eu falei, então, que se deve fazer de mim de qualquer jeito. E fui eu que falei com o Savarino quando ele não estava sendo valorizado pelo clube, que ele tinha que sair. Porque a realidade é que eu sinto que sempre trabalhei demais para ser valorizado. Então eu falei para ele, mesmo com o Savarino, e falei com ele, e minha palavra para ele foram: se você não está sendo valorizado aqui, Verdade, honesto, mano. Agora, honesto. ele entrou na semana para outro clube. E ele escolheu não, tiraram ele, né? E ele foi para a Fluminense. Então, como eu posso falar uma coisa para ele, que é meu amigo, e eu faço o contrário? Não tem como. Então, quando eu não me senti valorizado, eu falei, tá, então, perfeito. Aquilo que eu falei, tinha que decidir se ir para um ou ir para outro. Lógico que Palmeiras, eu não quero falar agora, melhor não vou falar agora do Palmeiras, porque eu respeito o Botafogo e ainda tenho mais 2 jogos pela frente. Então, tudo que seja de Palmeiras, vou falar quando esteja lá, quando seja a minha apresentação lá, agora acho que no momento. Mas sim explicar para todo mundo a minha saída, porque sempre respeitei e sempre fui frontal, sincero com todo mundo. Então não quero que você falem que você falaram muitas coisas que não são verdade, como que eu pedi para sair, como que eu pedi mais dinheiro. Isso não é certo, porque com o Botafogo acordei no ano passado o salário e os anos do contrato. Eu pedi um salário muito maior, não muito maior, um salário maior sendo valorizado pelas outras propostas que eu tinha. O Botafogo falou que era impossível competir, e ele falou, tá, eu tenho isso aqui. Eu falei, tá, certo, tá bom, se eu que você chega, tá, perfeito, fechou. Mas eu pedi as outras seguranças, as outras certezas que eu queria ter para renovar. O clube não conseguiu me dar, então por isso foi que não se deu a renovação. Mas falando um monte de coisas que não são verdade, como eu falei, e isso é o que me deixa triste, porque eu não podia falar no seu momento muitas coisas, agora que já quase tudo está resolvido, quase tudo se sabe, eu posso falar de frente sem problema, sem esconder nenhuma coisa.
E, como falei, tudo que seja do Palmeiras, minha decisão de escolher Palmeiras em lugar de, desculpa, em lugar de outros times, será dito quando tenha. Mas você teve poder de escolha nesse processo aí, de para onde você iria nesse momento? Eu escolhi entre 3 clubes, tirando o Botafogo, eu escolhi entre outros 3 clubes, Palmeiras e outros 2. Obviamente que o projeto de Palmeiras era muito melhor. Bem esclarecedora essa coletiva aqui. Essa coletiva não, essa entrevista na zona mista aqui do Barbosa revelou que 3 clubes estavam interessados nele, ouviu proposta dos 3 clubes e a que mais atraiu ele foi a do Palmeiras, né? Eu sei que uma é do Cruzeiro, a do segundo time eu não sei, dizem por aí que foi o Corinthians, mas não se tem certeza. E a terceira, obviamente, do Palmeiras, que foi que ele aceitou, que já até assinou, né? Pra quem não sabe, o Barbosa se despediu ontem, né, do Nilton Santos lá, do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, mas ainda tem mais 2 partidas pra jogar com o Botafogo, que são pela Sul-Americana, que ele pode jogar, né? Mais 2 partidas pela Sul-Americana com o Botafogo. E, cara, de boa, tá fazendo o papel dele, tá lá, tem que respeitar o Botafogo. Muito palmeirense fica bravo por conta, tem que vir logo. Eu mesmo disse que se ele fosse inteligente, nem jogaria mais pelo Botafogo. Assim que assinou o contrato, já fica treinando pra evitar esse tipo de situação, né? Mas essa entrevista dele aqui foi bem tranquila em relação à última. Outro detalhe importante, cara, foi o Danilo. O Danilo também não jogou o último jogo, já preservando ali, que ele já jogou 12 partidas, pra não jogar a 13ª e não poder atuar em mais nenhum clube no Brasil. Segundo informações, ele, depois da Copa do Mundo, vai ver as propostas que tem na mesa. Sua preferência é o Palmeiras, mas se surgir uma proposta boa da Europa, ele zarpa pra Europa. Mas se não tiver nada legal lá, vai vir para o Palmeiras. Esquece Flamengo. Danilo não vai pro Flamengo, beleza? Se não rolar nada na Europa, pode ter certeza que ele vai voltar para o Palmeiras, beleza? Meus amigos, deixe sua opinião aqui nos comentários. Um abraço, avante palestra, fui!